Seguinte, por que os 3 porquinhos da sociologia? Kant faz o trabalho de desenvolvimento do positivismo e a ciência da natureza, a ciência exata, dá o grande salto na formação do ser humano. Esse é o finalzinho da última aula. Se você assistiu, você vai lembrar. Daí veio o Comte. O Comte, ele cria a metodologia para você desenvolver o caráter sociológico. Maravilha, fez bem pra caramba. Ele criou uma metodologia e uma epistemologia. Vou melhorar, tá? Ele criou uma forma de pensamento que se tornou prática, usual, capaz de ser reproduzida. Por isso virou o quê? Ciência. Ciência se caracteriza pelo quê? Pela prova. Pela capacidade que você tem de dialogar e compreender o universo ao seu redor, principalmente a ciência humana. Então, Comte tem essa grande sacada. Na sequência, você percebe que esse trabalho de análise do desenvolvimento humano, ele promove saltos muito significativos. Por isso eu vou trabalhar com vocês agora, nas próximas aulas, tanto nessa primeira aula, quanto na segunda aula, os 3 porquinhos da sociologia. Começo agora por Karl Marx. Por que Karl Marx ele é tão importante para a gente? Volto a frisar, coisa que eu já fiz em algumas aulas anteriores. Não estou falando de socialismo, não, nem de socialismo marxista. Eu estou falando de uma análise sociológica capaz de fazer com que você compreenda como o homem se desenvolveu no tempo. Socialismo é diálogo para outras aulas. Tranquilos? Mas a gente chega lá. Vou pegar um pincel aqui para a gente poder sublinhar das partes mais importantes, tudo bem? Então vamos lá, vem comigo. Karl Marx, ele nasce um pouco antes e morre um pouco depois. Porém, eu coloco a data redonda para vocês aqui, tá? Para ficar mais fácil de você, de repente, relembrar. Não decorar, já disse isso para vocês. Decorar nunca, compreender sempre. Eu sei que ele morre no ano de 1883. Por isso, eu coloquei o 80 aqui só para a gente ter essa base rasteira para ter esse posicionamento cronológico de forma mais significativa. Então vamos lá. Karl Marx, ele se caracteriza pela proposta de um pensamento revolucionário que quebra com a leitura de desenvolvimento convencional e propõe uma organização completamente diferente. Para isso, ele vai subestabelecer uma forma de pensamento que explique para o ser humano o que o ser humano foi no tempo. E essa talvez seja uma das maiores sacadas do trabalho marxista. Quer ver, olha só. Quando o homem menos se percebeu, ele vivia o comunismo primitivo. Ele estava na pré-história. E a pré-história tinha toda aquela questão, né? Da vivência coletiva, da exploração do meio no qual o homem estava inserido, da pintura na caverna, da lança, do fogo, da caça, da pesca. Essa era a base do desenvolvimento humano durante aquilo que Marx chamou de comunismo primitivo. Entretanto, o ser humano evoluiu e se tornou mais complexo. Em meio a essa complexidade toda, o ser humano desenvolveu, em meio às sociedades ali do crescente fértil, um modo de produção asiático. Ou servidão coletiva. Olha só, o homem servia coletivamente a um Deus ou a um enviado de Deus vivo. Estou falando de quem? No caso do Egito, eu falo da figura do faraó, que vocês já devem ter estudado lá na história, né? E na Mesopotâmia, eu falo na figura do Anax. O que é o Anax mesopotâmico? Um escolhido dos deuses. Um representante dos deuses, vivo. E o que é o faraó? O faraó é um deus, também vivo. Então, todos serviam coletivamente a um deus vivo. A isso, nós temos um modo de produção asiático. Maravilha? Vamos na sequência. Quando o homem menos se percebeu, o homem estava vivendo sobre a base do escravismo. Esse vocês vão lembrar talvez até melhor. É o greco-romano. A base do trabalho greco-romano era a escravidão. Por isso eles cresceram de forma tão significativa. A guerra para eles era uma necessidade. Ah, Hudson, para que essa necessidade toda? Para se constituir mão de obra. Gregos e romanos matavam escravos cotidianamente, de forma simples até. Por isso a necessidade de conquistar novos povos, para fazer nova mão de obra.
A guerra para eles era uma necessidade para o desenvolvimento sociológico. Sociológico. Desculpa, a piada foi podre, mas às vezes você não pode perder, né? Dando sequência. Quando o homem menos se percebeu, o homem era o quê? Feudal. É o período medieval. Tipicamente rural, predominantemente católico, onde não havia basicamente relações econômicas direcionadas ao dinheiro. Era o mundo da troca. E de repente, depois das cruzadas do ano de 1095 com o Papa Urbano II, parece que o ser humano vai dar um grande salto. Parece não. Ele dá um grande salto. Ele constitui o quê? O capitalismo. E ao constituir o capitalismo, chegamos à nossa concepção organizacional atual. Pessoal, mas o capitalismo tem diferentes configurações? Concordo com vocês. Tem diferentes configurações, sim. Já citei para vocês em outras aulas o mercantilismo. Já citei para vocês na aula anterior o capitalismo industrial. E eu posso falar do nosso capitalismo, que é o financeiro. Esse capitalismo financeiro é produto da junção de quê? Do capitalismo industrial e do capitalismo bancário. Isso é o New Deal do pós-1934, Estados Unidos, keynesianismo. Isso explica quem nós somos. Pois bem, Karl Marx fez uma leitura fantástica sobre o que era o capitalismo. Eu me atrevo a dizer para vocês agora uma particularidade, que eu acredito que vai fazer toda a diferença para a formação de vocês. Sabe por que o Karl Marx ele é tão significativo? Porque ele é o primeiro, veja bem, ele é o primeiro cientista que se atreve a dizer para onde o ser humano provavelmente vai. A isso ele chamou de socialismo. Exato, é isso mesmo. Ele é o primeiro cientista que se atreve a olhar para o futuro e dizer aonde provavelmente a gente vai no futuro. Ele faz uma projeção. Só que essa projeção é científica, por isso o socialismo marxista é um socialismo científico. Professor, como assim? Se ele faz uma projeção, essa projeção é científica. Ele diz quais são os principais problemas capitalistas: saúde, transporte, segurança, educação, corrupção, impunidade. Ele diz e vai apontando possibilidades de solução desses problemas para que nós venhamos a dar o quê? O grande salto. Está aí a grande sacada do Karl Marx. Dizer, talvez, para onde a gente vai. E se você não parou para observar, ou se você se perdeu em minha explicação, olha só, eu disse para vocês uma coisa: quando menos o ser humano se percebeu, ele estava aqui. Quando menos ele se percebeu aqui, aqui, aqui e aqui. A primeira grande projeção para o futuro está aqui. Essa é a grande sacada do Karl Marx. Perfeito? Legal. Então, esse estruturalismo aqui, como numa escada, ele justifica, e detalhe, de forma racional, quem nós fomos e quem nós somos. E aponta o que nós poderemos ou poderíamos vir a ser. Depende só do desenvolvimento humano. Gente, socialismo ou capitalismo são diálogos que nós temos que instituir sociologicamente falando. Para quê? Para construir uma sociedade maior e melhor. Não é brigar. Brigar não resolve o nosso problema, pelo contrário, aumenta o nosso problema. Por isso essa discussão aqui, ela tem que ser pautada por respeito, dentre outras coisas. Tranquilos? Mas vamos na sequência. Eu vou trabalhar só alguns conceitos básicos do marxismo para que a gente possa constituir uma leitura também interessante desse tal de Karl Marx. Olha só, ele trabalha com as forças produtivas. Sou eu, é você que trabalha e é todo trabalhador que está hoje ao nosso redor. Nós possuímos uma coisa chamada força de trabalho. Os nossos patrões precisam comprar as nossas forças de trabalho. Se ela vale pouco ou se ela vale muito, depende muito de como você se vinculou ao mercado de trabalho, de quanto você estudou, quais são suas relações sociais. Então, vender a sua força de trabalho é algo que você tem que construir durante a sua vida. Então, depende muito de como você se vincula a esse universo. Pois bem, nós caracterizamos a força de trabalho. O teu patrão caracteriza o quê?
o meio, o meio de produção. Perdão, eu ia falar modo, mas não é modo, é meio. Ele detém as ferramentas para que você possa trabalhar. Então eu preciso constituir um diálogo direto entre o teu patrão, o dono do meio de produção, o dono da escola, é o dono da indústria, é o dono da mecânica, é o dono do hospital, é o dono dos porcos. Entendeu? Eu preciso estabelecer um diálogo com ele, para que eu possa constituir um salário, o produto das minhas relações produtivas. Ah, como assim, Hudson? Seguinte, velho, eu tenho a força, ele compra a força e num diálogo nós subestabelecemos como vamos gerar a remuneração. A isso chamamos de relações sociais de produção. O meu patrão fatalmente vai me pagar um salário. Fatalmente eu discuti sobre isso com ele. Quanto vale a minha aula? Será que não vale um pouco mais? Será que não vale um pouco menos? Pois bem, o nome disso é consciência de classe. São conceitos básicos para que a gente possa desenvolver uma boa análise do mundo ao nosso redor. O material de vocês traz um conceito fantástico que eu gosto e que tem que ser muito bem constituído. Classe social. Você pertence a uma classe. Talvez eu pertença à sua mesma classe. Talvez você esteja numa classe social acima da minha ou abaixo da minha. Independente da classe social que você pertença, muito provavelmente você quer que se mantenha um bom diálogo entre as diferentes categorias sociais. Isso vai depender muito de quê? Do teu trabalho, do teu salário, da tua educação e da forma com a qual você se vincula às demais pessoas. Gente, beijo, brigadão, até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!